Fala galera, nesse vídeo de hoje vou mostrar para vocês 3 maneiras de como controlar a profundidade de campo. Vamos lá! Bom, então a profundidade de campo nada mais é do que a área à frente e atrás do ponto de foco que aparenta estar nítida. A gente pode tanto aumentar essa profundidade de campo, né, deixar ela mais profunda ou mais longa, como a gente pode encurtar ela, tá? Quando você aumenta essa profundidade de campo, deixa ela mais longa, você consegue deixar mais a sua imagem em foco, tá? Então, se você for fotografar paisagem, você usa uma profundidade de campo maior, né, mais longa, para deixar tanto o primeiro plano como o último plano em foco, beleza? Nítido, né? E quando você quiser isolar um objeto do plano de fundo e do plano de frente, você usa uma profundidade de campo mais curta, tá? Normalmente é usado quando você vai fazer fotografia retrato de pessoas, né? Então você deixa ela bem curta, foca na pessoa e fica o plano de fundo fica fora de foco. Se tiver alguma coisa na frente também fica fora de foco, tá? E deixa só a pessoa bem nítida. Bom, então a primeira maneira para você controlar a profundidade de campo é pela abertura do diafragma da sua lente, tá? Então, para ficar mais fácil, só você pensar assim: menor o número, menor o f-stop, mais curta é a profundidade de campo. E quanto maior o número, maior é a profundidade de campo também, tá? Então é bem simples. Então, quando você quiser isolar um objeto, você usa a numeração menor, tá? E quando você quiser incluir mais na sua imagem, deixar ela mais nítida, a maior parte dela nítida, você usa uma numeração maior, tá? Que é ao contrário, quando você usa uma numeração maior, mais fechado é o diafragma, quando você usa uma numeração menor, mais aberto é o diafragma, tá? Então fica meio confuso. Então é só você pensar: número menor, profundidade de campo menor; número maior, profundidade de campo maior. Bom, então nesse exemplo aqui eu vou fazer uma fotografia em f1.8 e f22 ou f8, dependendo. Como eu vou estar gravando o vídeo, não vai dar para mim chegar em f22, senão o vídeo vai ficar muito escuro. Então agora está em f1.8, o foco está nesse objeto do meio aqui, nesse dourado, tá? Só para vocês saberem, a parte mais nítida da sua imagem vai ser sempre o ponto que você focar, tá? No caso aqui, esse objeto. Aí gradativamente, conforme você vai se afastando do ponto de foco, você vai saindo de foco. Então você pode perceber meu dedo, quando eu estou aqui do lado, na mesma direção do objeto, ele está em foco. E conforme eu vou afastando, ele vai saindo de foco, tá? Gradativamente, até ele ficar totalmente fora de foco, beleza? Então aqui está em f1.8, vocês já conseguem ver no vídeo, né? Tá bem nítido do meio, o restante está fora de foco, né? Tá bem embaçado. Então vou fazer uma foto aqui. E agora eu vou alterar o diafragma para f22 e vou fazer uma outra foto. Então vocês podem ver que em f22, tanto o objeto do meio quanto o da frente e o do fundo também ficou bem mais nítido, né? A segunda maneira é pela distância do objeto. Então quanto mais próximo você chegar do objeto, menor vai ser a profundidade de campo. Então você vai conseguir isolar mais o seu objeto principal do restante da imagem, tá? E quanto mais longe você estiver do objeto, maior vai ser a profundidade de campo. Então, mais parte da sua imagem vai ficar nítida. Bom, então agora vai ser pela distância do objeto. Eu aproximei o máximo que eu pude aqui, né? Até eu conseguir focar nesse objeto. Então eu estou bem próximo do objeto. E vocês podem ver que o fundo está bem fora de foco, né? E se eu afastar agora a câmera para trás, eu vou fazer isso. Espera aí. Eu vou afastar. Vocês vão perceber que o fundo vai ficar mais nítido também, tá? Vou afastar aqui, vou focar de novo ali no objeto da frente. Então agora vocês podem ver que ficou tudo mais nítido, né? Você aumentou a profundidade de campo. Então o fundo dá para ver bem agora o que tem no fundo, né? E a frente dele também, ele está bem nítido. A terceira maneira é pela distância focal da sua lente. Então uma lente grande angular, ela vai ter a profundidade de campo maior, tá? Então mais da sua imagem vai parecer nítida, tá? E quanto mais longa a sua lente, se você usar, por exemplo, uma lente de 250mm, 300,
menor vai ser a profundidade de campo. Então você vai conseguir também isolar mais seu objeto do restante da imagem, tá? Bom, então esse exemplo agora vai ser pela distância focal da lente. A minha lente agora está em 18 milímetros, eu foquei aqui nesses objetos da frente e vocês podem perceber que tanto o objeto da frente como os do fundo, eles estão nítidos, né? O do fundo não está não tá 100% nítido, né? Como onde eu foquei, mas vocês conseguem perceber bem os objetos, vocês conseguem ver toda a forma e saber o que é, né? Que tipo de objeto está lá no fundo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou aproximar o zoom, tá? A única coisa que eu vou fazer é aproximar o zoom, não vou mudar a distância da câmera e nem dos objetos. Então eu vou aproximar aqui. Aproximar o máximo que eu puder aqui, tá em 50 milímetros, tá? Agora eu vou refocar no objeto aqui. Focar de novo, deixar os objetos aqui nítido. E vocês podem ver que agora o plano de fundo já está bem fora de foco, né? Mas ainda você consegue ver algumas coisas lá, porque essa lente ela não tem abertura do diafragma constante. Então em 18 milímetros ela estava 3.5 e agora que eu aproximei o zoom em 55 milímetros, o diafragma está em 5.6, então ele fechou mais, a profundidade de campo ficou maior. Se você tem uma lente que tem a abertura constante, tipo 2.8, vamos dizer, então você conseguiria deixar o plano de fundo mais desfocado, tá? Mas já deu para vocês terem uma ideia como que altera aí. Então, para isolar bem um objeto do plano de fundo, você pode usar essas três maneiras juntos, tá? Você pode abrir bem o diafragma, né? Usar um número menor. Você pode chegar o mais próximo que você puder do seu objeto. E também, se você tiver com uma lente de zoom, você usar esse zoom da sua lente, né? A lente mais longa, para comprimir mais o plano de fundo e deixar mais fora de foco ainda, tá? Então é bem simples, não tem segredo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado também. Qualquer outra dúvida, faça a sua pergunta nos comentários do vídeo e acesse também nossa página do Facebook, que a gente está sempre postando dicas diárias lá, beleza? Então muito obrigado e até o próximo vídeo.